Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Bora fazer uma live aí no Domingão de Páscoa. Bom dia, feliz Páscoa aí pra vocês, galera do Instagram. Quase que eu falo o nome da concorrência aqui. Bora, Fael! Bora, Alan! Bora, galera! Vamos fazer o devocional Caminhoneiros do Reino. Hoje vai ser diferente um pouco. Eu esqueci meu devocional dentro do caminhão. Eu tô em casa. Hoje eu vou ler para vocês uma passagem da Bíblia em Romanos 8, capítulo 8. Valeu, Fael. Valeu. Bom dia, galera. Bora fazer o devocional Caminhoneiros do Reino? Ver o que está escrito em Romanos 8 para nós. Ei, Evelyn, tu vai vir aqui fazer também? Vou? Vai. A Evelyn vai fazer junto aqui, vai ler um pouquinho com nós. Romanos 8. A vida dominada pelo Espírito Santo. Eita, a vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. De fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não se torna vocês escravos e não faz
com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. Eu sou o povo de Deus. E também recebemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos partes nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Essa é a primeira parte, né? Vai ler toda não, né? Acho que essa. Tá bom? Tu quer ler tudo? Eu quero ler tudo. Lê a glória. Então lê. Então, quer que eu leia? Lê até na próxima. Tá. Ó, a Evelyn vai ler. Essa foi a primeira parte de Romanos 8. A segunda parte diz assim: a glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, estamos esperando com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles a quem Ele chamou, de acordo com seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. E aí, o que pegou para ti? Vai ler o resto ou não? Vou. Então, vou ler tudo. Hoje nós vamos ler Romanos 8. Quando eu esqueci o devocional lá no carro, eu acordei hoje de manhã, leia Romanos 8. Então eu vou ler Romanos 8. Depois nós vamos trocar uma ideia aqui. O amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado,
e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa aqui é muito massa, né? Essa é nadinha, né? Nada pode nos separar do amor. Mas e aí, Juliana, a sua primeira leitura, o que foi? O que pegou para mim? Como a gente deve... muitos eu acho que não vão entender, né? Mas como a gente deve viver pelo Espírito. É igual hoje. O que é viver pelo Espírito? Eu esqueci meu devocional e eu converso com Deus e Deus fala para mim: leia Romanos 8. Isso para mim é viver pelo Espírito. Eu, pela minha parte humana, eu não queria ler nada e nem fazer um devocional aqui. Às vezes eu não quero, às vezes eu quero, mas a maioria das vezes. Então, a vida dominada pelo Espírito. Uma vida dominada pela carne, por nós mesmos, é uma vida de escravo. Até eu pesquisei aqui. O que é escravo? Né? Como que está aqui? Aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Né? Eu não quero ser escravo da minha carne, mas do Senhor. Isso. Né? É uma escolha, é uma decisão. Aqui também, que ou quem está submetido à vontade de outrem, a alguém, espécie de poder ou força incontrolável. Então tem que cuidar, se a gente não pode ficar escravo da carne, mas do Espírito, né? Do Espírito. E aí? E para mim, assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Bom dia, Cristiano. Ou seja, se nós confiarmos no Senhor, se você crê realmente que Jesus Cristo, que hoje, né, comemorada a Páscoa, feliz Páscoa, que hoje é comemorada a Páscoa, onde a gente acredita, né, para os que creem, acredita que Jesus ressuscitou e está vivo. Então, para nós estamos unidos com Cristo, nós estamos crendo nessa palavra, né? E ali na frente você vai ouvir que, cadê aqui? O universo todo espera com muita impaciência o momento que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são. Então, tipo, em algumas outras versões vai notar que a criação anseia. Por quê? Porque nós, os filhos de Deus, que a gente se manifeste, que a gente explique para as pessoas, que a gente faça o que está fazendo aqui agora, traga para você aquilo que faz sentido para a nossa vida, que é viver pelo Espírito. Como o Juliano falou, às vezes são coisas simples. Poxa, eu esqueci o devocional. Um mundo corrompido do jeito que ele é, não faz, deixa isso para lá, para que você está fazendo isso? Mas quando eu me deixo ser guiado para o Espírito vem falar, leia Romanos 8. Leia Romanos 8. Às vezes não vai fazer muito sentido para uns, vai fazer para outros, mas eu tô vivendo por aquilo que eu acredito. Se eu acredito e se eu obedeço essa palavra de ter uma vida dominada pelo Espírito, nem para mim precisa fazer sentido, eu só preciso tomar uma decisão. E a decisão é obediência. Isso é o que mais Deus espera de todos nós, que a gente viva em obediência. E como que eu sei distinguir quando é Deus falando ou quando só é minha mente falando?
Lembre-se sempre que Deus é positivo e bom. Positivo e bom. Com isso eu consigo identificar. Deus não nos acusa, Ele nos alerta. É diferente de acusação. Então, nesses momentos eu vou saber que é o Senhor, que eu estou sendo guiado pelo Espírito, que eu estou sendo direcionada por Ele para ajudar pessoas em geral. Não vai ser para você aquilo que o Espírito está te falando. Vai ser para além de você, vai te ajudar, mas vai ajudar mais alguém, vai levar uma palavra para mais alguém. Então que você possa no dia de hoje, sabendo que aquele que vive, que é Jesus, que está em nós, Ele deixou o seu Espírito Santo para viver entre nós, que você seja guiado por Ele. Como é que você vai descobrir as coisas que Ele quer? Como é que você vai descobrir como obedecer? Só tem um jeito, gente. E o jeito é esse aqui. Esse livro não é tão grande quanto parece. Ele é muito de convivência. Você vai ler, aprender, porque é o Espírito Santo que vai te direcionar, que vai te guiar, que vai te iluminar com as coisas que estão aqui. Agora, a mais bonita das promessas é realmente, porque esse capítulo 8 tem quantos versículos, Juliana? Acaba no 39? 39 versículos, são 39 frases que você vai ler. Mas aqui a gente tem uma promessa para aqueles que vivem pelo Espírito, para aqueles que decidiram crer no Senhor. Então a Bíblia é feita de muitas promessas. Só que como que eu vou viver essas promessas? Como é que eu vou trazer essas promessas para a minha vida? Obedecendo. Então há sempre uma condição. Quando eu decido viver pelo Espírito, vai dizer aqui, em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Quem deu a vida por nós? Jesus. Então eu decido acreditar nisso e viver pelo Espírito. E então vai viver a promessa. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, a partir do momento que eu passo a acreditar em Jesus, a viver pelo Espírito, lembra a condição: acreditar em Jesus, aprender a viver pelo Espírito. Então eu vou viver as promessas, que é que nada vai me separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá em cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de quem? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se você quer se sentir amado, se às vezes você não está se sentindo, talvez você esteja um pouquinho afastado daquele que diz que nada nos separa do amor dele. Não é a sua vontade, não é o seu querer, mas eu nem me envolvo com esse Deus, eu nem sigo esse Jesus. Ele te ama mesmo assim. Ele não depende de você querer amar ele. Qual que é o pai que tem aí, que tem um filho, né? E que não vai amar o filho, né? Mesmo nós sendo maus, né? Mesmo você às vezes não tenha tido uma boa experiência com seu pai aqui na Terra, eu posso dar uma certeza a você. Mesmo se você não tenha conhecido, não sabe onde ele está, se você tenha brigado com ele, tenha tido uma vida conturbada até hoje com ele, não tenha nenhum relacionamento, ele sofre. Ele pode não declarar isso, ele pode não tentar se aproximar de você por causa do orgulho, que é uma tristeza para o ser humano, mas existe, e ele nos afasta de viver uma vida abundante, ele nos afasta do amor de Deus por nossa escolha. Porque se a gente resolver se aproximar do Senhor, o Senhor vai fazer com que a gente perca o orgulho, com que a gente crie uma fé nele, viva pelo Espírito, aprenda a perdoar e principalmente a pedir perdão e a ser mais parecido com esse Pai, que é o Pai do céu, que foi assim que era para nós viver nessa terra. Com os pais da terra parecidos com os pais do céu. Quando nós começamos a falar para motorista, nós já tivemos muitos motoristas, né, na firma, né? E desses motoristas que nós tivemos na firma, teve muitos motoristas que eram divorciados e não tinham mais contato com os filhos. Não tinham mais contato com o filho. Talvez arrumaram outras famílias e não tinham mais contato com os filhos. Mas mesmo assim, eles sentiam falta dos filhos,
não conversavam, não ligavam, esperavam que os filhos ligassem para eles, mas eles não ligavam, mas eles sentiam falta. Então, a gente sabe o que acontece quando uma pessoa tem muito orgulho no coração dela, ela não tem uma conexão com Deus, ela não vive pelo Espírito, ela não lê a palavra, ela não tem um contato com Deus. O que acontece com as pessoas? Ela cria um orgulho tão grande, fica cauterizado o coração dela, que ela não consegue quebrar esse orgulho e ligar para um filho, ou ligar para a ex-esposa, né, pedir perdão, e sofre, acabam sofrendo, vão acabar sofrendo muito mesmo. Então, por isso que nós falamos muitas vezes aqui para caminhoneiros, né, que é o nosso foco, mas para as pessoas normais que assistem, se tiver passando por alguma coisa assim, procura a ajuda de Deus, converse com Deus, quebre esse orgulho e faça você a primeira vez, né? Dê você o primeiro passo, né? Você é o homem. Tanto que é o homem que é para fazer essas coisas, né? O homem é para ligar, o homem é para... Não, vou esperar meu filho ligar para mim. Não, liga você primeiro. E a gente também sabe, a gente fala para homens aí, para mulher, para pessoas, a gente sabe o que acontece com uma criança quando não tem o pai dentro de casa. Dentro de casa, não digo os motoristas estão viajando, nada disso. Os pais dentro de casa, quando separam e uma criança não é criada com o pai por qualquer motivo, ou o pai morreu, ou o pai abandonou, né? Ou separou e não teve mais contato com essa criança, o que acontece com a criança? Não importa se ela é homem ou se é mulher. Pai, homens aí, escute bem, o homem para um filho é para dar como identidade e destino. Identidade e destinos. Por que a gente vê tantas pessoas sem identidade hoje? Pergunta e às vezes você se afastou desse Deus Pai pela imagem que você tem do seu Pai aqui da Terra. Então o que a gente quer dizer para você é que nem isso faz com que Deus te ame menos. Não. O seu afastamento para Ele não importa. Importa sim, Ele quer ter um relacionamento com você, mas isso não vai fazer Ele te amar menos. Né? Então o amor de Deus por nós não depende de nós. É porque Ele é amor e depende única e exclusivamente dEle nos amar. Agora a gente pode viver as promessas, né, do Senhor quando a gente tomar a decisão de eliminar o nosso orgulho, né, de buscar nele e na palavra dele aquilo que Ele tem para nós. E é uma decisão sua, e que no dia de hoje, que representa tanta coisa para aqueles que crerem, né, que é a certeza de que o Senhor está vivo, né, e que está intercedendo por nós. A gente até usou o versículo de hoje aqui, né, Juliano, de que aquele que ressuscitou está à direita do Pai intercedendo por nós. Imagina que privilégio, que bênção, que coisa assim que a gente não consegue imaginar, é ter alguém que está orando por nós, que interceder é orando por nós, que está pedindo por nós diretamente para Deus. Então que você possa tomar a decisão de ter a sua vida dominada pelo Espírito, pensando na glória futura, né? O que a gente passa aqui não é nada perto daquilo que a gente tem prometido para o futuro, mas que a gente possa viver certo de que o amor de Deus por nós, nada nesse mundo faz com que Ele nos ame menos ou não nos ame. Então a decisão é sua, que você possa renascer nesse dia, né? Assim como a ressurreição de Cristo, que nesse dia você possa tomar a decisão de voltar para Ele, de voltar a conviver com Ele, ou de começar a conviver. Não sei qual é essa situação, se você já o conhece e deixou para lá, pensando, não é para mim, Ele não está nem aí para mim, Ele está aí para você. Se você nunca tomou essa decisão, que você possa tomar essa decisão hoje, comece. Dê um passo de fé e experimente essa vida que está reservada para você. É uma decisão sua, ninguém vai tomá-la por você. Ninguém vai responder no final da vida por você. Então tome essa decisão hoje, a vida pode ser muito melhor do que você imagina. Positivo. Valeu, galera! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Hoje é dia 31 de março de 2024. Devocional Caminhoneiros do Reino. Glória a Jesus! Beleza, galera? Hoje foi diferente aqui, Romanos 8.
Quem quiser ler que com hoje calma dá tempo, né? e saber as promessas de Deus para Isso, a vida depois. de vocês, podem ler em casa aí, Romanos 8. Romanos 8. Valeu, galera. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês e feliz Páscoa para todos. Aproveita o domingão de Páscoa hoje. Esse é pro print da capa. Print.